Boa noite, pessoal. Entrei um pouquinho antes aqui para ir chamando as pessoas. Daqui a pouco a minha convidada Márcia, lá direto de Lisboa, entra. Vamos aguardar um pouquinho. Seja bem-vindo, Carlos. Aguardando minha convidada aqui. Oi, Márcia. Deixa eu aceitar aqui. Oi, boa Oi, amor! noite. Eu nem sabia Tudo que bem? já estava a entrar nem nada. Ah, tá tudo bem aí em Lisboa, Tudo Márcia? bem, está tudo bem dentro do possível, não é? Enfim, estamos aqui Sim, a tentar manter as coisas calmas. Hoje foi. Não sei, sim. não sei se aí chegou as notícias já. Bem-vinda, Cláudia Fátima, que eu estou a Ah, ver que é aqui do seja meu bem-vindo. lado. Sejam todos bem-vindos aí. Foram, foram anunciadas assim, acho que foi a partir das 8 que efetivamente vai haver aqui, foi declarado, né, o estado de emergência e, portanto, a partir da manhã devemos ter medidas muito semelhantes às vossas, uma coisa assim do género. Já Uhum, era de uhum. esperar que isso acontecesse. Bem-vinda, Mia, também. E vamos ver, vamos ver. Eu acho que cada vez mais estamos a perceber que as pessoas estão a ficar sensibilizadas e que estão a cumprir, não é, o que é solicitado e a perceber que isto realmente é um momento sério. Não é? Uhum, uhum. Enfim, e vamos torcer para que seja pelo menor tempo possível, não é? Quanto mais as pessoas aderirem, vai ser mais fácil para todos. Então, Aos poucos as pessoas vão absorvendo, né? É um é, processo, né? Começa o pânico, aí os é, extremos, aí vai até chegar todo mundo junto no né, caminho na, do na mesma meio. frequência e aí tudo calma, né? É um É, processo. Catarina Costa, todos bem-vindos aí, Paula, bem-vinda. Gisela lá do Brasil, bem-vinda, Gisela. E, então, aí vamos falar de coisas boas, que Vamos. Corona já tá cansando todo mundo, né? Ai, mas É, deixa-me só deixar aqui uma salvaguarda, se me permites, Patrícia. claro, com certeza. Que tu fizeste um vídeo muito bom hoje. Não sei se foi hoje que fizeste, Obrigada. mas partilhaste-o hoje. Está no teu YouTube. Portanto, quem quiser saber um bocadinho mais o que é que está a acontecer em Itália e até a Uhum. visão da Patrícia, que é muito consciente, muito razoável e é esclarecida. Se vocês quiserem saber o que é que está a acontecer, vão lá ao YouTube da Patrícia, que ela fez um vídeo assim bom, que nos tranquiliza também a nós, que estamos agora a entrar nesta fase. Ela está há 3 semanas a passar por isto. Sim. E para quem tiver interesse também a saber assim, a experiência de alguém, eu aconselho, vocês podem ir lá ver, que eu hoje também assisti e achei muito, muito positivo. Força! Obrigada, obrigada. Faz parte, né? A gente tem que falar sobre isso porque É, as pessoas estão chegando no. O negócio chegou no Brasil e as pessoas estão bem assustadas lá no Brasil. Portugal, acho que um pouco menos, porque vocês estão mais uhum. próximos. De alguma maneira, aqui a gente na Europa está acompanhando o mesmo ritmo, né? Mas acho que no Brasil que foi o impacto maior essa semana, então as pessoas estão bem preocupadas, mas é o processo, como foi há um mês atrás aqui na Itália, né? Então, aqui um mês atrás era o caos completo. LP, Alquimia do Amor, seja bem-vinda. Uhum. Então, vamos lá. Márcia, conta aí um pouquinho, eu te convidei aí para você contar um pouquinho da tua Sim, história, da tua trajetória. Você também tem Itália na tua história, que eu amei. também tenho, é verdade. Temos aí um ponto em comum. Sim, Mas queres que eu sim. comece só assim Começo a falar de mim? Sim, sim, sim. Começa. Conta aí o que que você fazia, trabalhava antes até você chegar hoje no que você tem, né? Como é que foi a tua história, como é que você se Ok. encontrou, né? Então vá. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Márcia Inês. Eu atualmente trabalho como coach, de autoconhecimento e de realização pessoal. E sou assim apaixonada por processos de transformação e no fundo eu acho que a minha missão
eu ainda me encontro a reposicionar. Eu falo disto muito abertamente, sem um menor prurido, sabes? Eu, cada vez que avanço no meu trabalho e investigo sobre as áreas do meu trabalho, encontro formas de me expressar melhor e onde é que eu me pretendo especializar. E hoje faz-me muito sentido ajudar cada vez mais pessoas a viverem positivamente, sabes? A criarem vidas com mais significado e com mais propósito. E isto tem muito a ver com o meu próprio percurso. E eu explico-te porquê. Eu sou, assim, de base, a minha licenciatura, bem-vindo Tiago e Carlos, a minha licenciatura é em produção cultural e de eventos. E, assim, o meu percurso profissional, antes, né, de fazer esta transição de carreira, foi muito sólido e muito consistente na área dos eventos. Então, eu lembro-me que a primeira experiência profissional que eu tive foi logo num Museu de Arte Contemporânea, que para mim foi, Nossa, que legal. foi uma experiência muito gira, que era já um grande sonho. Depois disso, eu tive a oportunidade de trabalhar como produtora numa companhia de teatro e de dança. Eles tinham as duas vertentes. Você é bem artista. Muito. É porque a criatividade para mim é uma ferramenta muito importante, não só de trabalho, como de visão de vida, e já te vou explicar porquê. Mas enfim, eu tive essa passagem pelo Museu de Arte Contemporânea, depois passei por essa companhia de teatro e dança, e eu só hoje, quando eu estava a pensar em coisas sobre o meu percurso, é que tive consciência que já nessa altura eu tinha um lado de empreender muito forte. Eu lembro-me que eu estava nesse trabalho como produtora nessa companhia e já estava paralelamente a desenhar um projeto com duas colegas de curso que era precisamente para orientar grupos de pessoas através da arte e da cultura para trazer, enfim, mais significado à vida. Transformação através da arte. Ai, exatamente. E é muito engraçado porque eu entendo que nessa altura essa era a melhor forma que eu encontrava para realizar o propósito de hoje. Então já era o mesmo propósito. Era transformar a vida das pessoas, levar significado à vida das pessoas. Naquela altura fazia muito sentido que fosse através da cultura e da arte. E porque é que eu te digo que isto faz muito parte da criatividade e da minha forma de estar na vida? Porque esta era a visão que eu tinha, a visão que eu ainda tenho. A arte e a cultura, na minha perspectiva, bem-vinda, Sílvia. Estou a ver aqui carinhas conhecidas. Na minha perspectiva, a arte e a cultura são um meio ou uma forma muito poderosa de trazer ordem ao caos. Né? Então, sim. Para mim faz muito sentido. Nesse momento no mundo precisamos de mais disso, da arte, né, da expressão. Exatamente. Né? E eu acreditava, e ainda acredito, por isso é que eu te digo que a produção de eventos e de espetáculos ainda me faz muito sentido. É uma área que eu sou muito apaixonada. Porquê? Porque eu acredito que os espetáculos, de uma forma geral, funcionam sempre como rituais coletivos, sabes? Em que as pessoas se sentem integradas em algo que é maior que elas, né? Porque fazem parte né? Quando estão a assistir a um espetáculo, a tua identidade pessoal fica diminuída em relação à tua identidade coletiva, né? Tu sentes-te parte de alguma coisa maior do que tu. Isso traz sentido, reforça o ânimo, ajuda a criar significado e a trazer conexão de muitas formas, não é? E então, naquela altura, para mim, a cultura e a arte foram, e eu acho que ainda são. Ainda até coraçãozinho muito, bate forte. Responde muito. Enfim, é uma forma de eu ver o mundo e de estar no mundo e de trazer sentido ao mundo. Pronto, mas eu estava-te a contar, eu estava a desenhar esse projeto, mas eu não acabei por não desenvolver porque tive uma oportunidade de vir como programadora de espetáculos para uma sala de eventos que era aqui em Lisboa, que era muito conceituada na altura, e para mim eu tive que agarrar essa oportunidade. Eu morava no Porto, que é uma cidade mesmo, é no litoral, mas é norte de Portugal, não é? Sim. Muita gente tem... Lindíssima, acho lindo. O Porto é lindo demais. Nossa, acho lindo. Mas eu tinha muito o sonho de miúda de vir morar para a capital, não é? Então tinha que realizar esses dois sonhos. Mas você é nascida em Porto, você é de Porto. Exatamente, eu sou do Porto, mas queria muito vir viver sozinha para Lisboa e realizei o sonho. Assim que consegui essa oportunidade de trabalho, vim, ainda estive lá 2 anos, aprendi imenso.
nessa sala de espetáculos, e depois tive também uma outra oportunidade para organizar um grande evento, era um aniversário de uma fundação, que também era ligada a essa área da cultura, e agarrei outra oportunidade. Então eu acho que, ainda que eu tenha sido sempre muito consistente na área dos espetáculos e dos eventos, eu percebi que todas as minhas escolhas foram sempre seguindo o coração, sabes? Assim, sempre, onde eu sentia que Que havia era o teu alguma coisa. caminho, você Eu ia nunca tive problema nenhum em sair, nunca precisei de em ficar muito mudança. tempo. Eu queria mais era aprender, evoluir e fazer parte de alguma coisa, sabes? Aham. E é muito curioso porque eu aprendi isso, essa coisa de seguir o coração, precisamente em Itália, que é que Ai, que lindo! É isso que eu queria que você falasse, contasse da parte da eu, Itália, que você fez um depoimento tão lindo, né? De um encontro sim, espiritual e de coisas que você se encontrou na Itália. Vou agradecer a presença de todos, tem muita gente assistindo, a Renata, tem um monte de gente que chegou aqui, Luciana, Júlia, Antônio, Marques, Pedro. bem, Se quiserem fazer alguma pergunta, façam. fiquem à vontade. E daí, Então, Márcia, conta a parte é- da Itália no teu encontro aí. essa experiência de Itália foi muito marcante, porque eu fui para a Itália, eu tinha acabado de fazer 18 anos, portanto, eu faço aniversário no final do ano, e portanto tinha acabado de fazer 18 anos, que era quando eu podia viajar, não é? Ou já sem autorização dos pais. Super novinha, já saiu já vindo para É, Itália. no início do ano, portanto, tinha acabado de fazer os 18 anos e fui sozinha para a Itália. Fui para lá Uhum, durante uns meses e ia com a convicção de que me queria conhecer, né? Eu queria saber quem eu era, uhum, fora todas as minhas referências, as minhas crenças, das minhas pessoas, enfim, eu queria uhum, estar noutro uhum, contexto. uhum. E fui muito com a convicção de que eu não queria ir para a faculdade. Porque eu Hum. achava que não, eu tinha era que conhecer o mundo e tinha, enfim, fui com essa Conheço convicção. bem. Sagitariano. Completamente. E o que eu Conheço, sei descobri, como é. sabes, pronto, o que eu descobri foi, bem-vinda Bruninha, que está a chegar agora, Respiração, foi missão, precisamente Aninha. a minha espiritualidade. E eu Uhum. percebi que a espiritualidade não tem nada a ver com rituais de velinhas e com Não. meditação É conhecimento interno, é você encontrar você mesmo, né? exatamente. E para mim ficou muito claro que espiritualidade é nós sermos capazes de nos conectarmos com uma verdade interior que nos ajuda e que nos guia em momentos decisivos, principalmente quando nós não temos certezas. Agora, hoje, todo mundo no mundo tem que se conectar aí, tem que estar Completamente. atento com a conexão e se entendendo internamente para passar por esse tempo aí, que se Deus quiser vai ser rápido para todos, né? Se todo mundo manter a calma e se E conectar, né? essa conexão e saber o que é que nos faz sentido e O que me faz questionarmos bem. mais. É. Uhum. E eu percebi aí que Itália me trazia essa conexão, mas não era Itália, podia ter sido o Japão. Né? Eu Sim, podia você ter ido para só foi o qualquer lugar outra que parte você do mundo. veio e se achou, né? Exatamente. E o que aconteceu foi precisamente, foi muito engraçado, porque eu fui com a convicção de que eu não queria a faculdade para nada e regressei com a convicção de que eu tinha que ir para a faculdade porque eu queria era aprender e estudar alguma coisa ou um curso, né, que me ajudasse a criar significado na vida das pessoas. E foi precisamente Itália, e Itália tem uma cultura uma Absurda. Para arte, dedicação. para música, não tem lugar que nem a Itália, né? Eu sou apaixonada, assim, a gente É, respira a Itália eu estava falando, né? Hoje no meu vídeo eu falei sobre isso, né? De quanto é lindo os músicos saírem aqui, né? Você vê que tem muito artista, é muita criação na Itália, né? E eles é saem aqui na lindo. sacada às 6 horas da tarde, todo mundo canta. Eu acho que ontem não teve, mas não tô todos os dias que sempre. Até porque os músicos devem fazer outras coisas também, né? Mas tem dias assim que é lindo, você escuta todo mundo cantando os instrumentos musicais, essa coisa de Itália, de arte, de música, né? Muito linda, né? Dá uma sensação que eu sempre fui muito criativa e tenho muito esse lado de criar, enfim. E Uhum. gosto muito de design, enfim, são hobbies para mim. Mas eu acho que eu vim muito influenciada por essa visão do mundo e por isso que se conectava muito com a minha forma de estar e de me expressar. E quando Uhum. vim, eu tinha que trabalhar com alguma coisa que tivesse ligado a isso. Não é? Eu não Ai, queria ser artista, mas eu queria proporcionar momentos que permitissem aos outros sentir, não é? O que um sentir. artista
sente. É, sentir a arte, de alguma forma. E Então como é foi que você isso. chegou na Itália? Onde é que foi que você ficou? Onde é que foi teu momento de inspiração ali que você percebeu que você queria trabalhar com eventos e autoconhecimento Olha, e Itália, para onde eu fui morar foi para Pádua, portanto, norte de Padova? Itália. Lindíssimo. Sim, norte de Itália. Mas Uhum. depois eu viajei imenso. Nós tinha, a Pádua fica relativamente perto de Veneza, né? Aquilo é uma Sim, meia hora. pertíssimo. Uhum. Portanto, nós todos os fins de semana íamos lá, né? Passávamos a vida em Veneza, o que para mim era surreal. Eu via Veneza nos meus livros de história, né? Eu nunca Sim, pensei sequer, então com 18 anos, imagina, né? Aquilo para mim foi com deslumbrante. 18. Sim. E foi deslumbrante por várias coisas, porque foi em Itália que eu também percebi a importância de nós nos questionarmos e questionarmos, inclusive, crenças que nós temos sobre nós próprios, sabes? Uhum. Sobre o Uhum. que é que eu sou capaz de fazer, quem é que eu sou, porque é que eu acho que eu sou assim desta forma, não é? E porque é que eu não me permito ser de outra forma. E em Itália Uhum. eu permiti-me, porque não tinha ninguém que me conhecesse, portanto ninguém ia dizer, mas não é suposto, tu não costumas ser assim, não é? Então eu permiti-me e dei-me espaço a ser realmente quem eu Quem era e você quem eu era? queria ser. Sem Né? conhecer ninguém do lado. Uhum. Toda a liberdade, né? Foi uma experiência muito boa de reconexão com essa energia pessoal. Bem-vinda, É, Rafa. Também estou é, a ver Lilian, aqui. Rafa. E aí você. Bom, mas também tem lugar mais inspirador nesse mundo que É. Veneza, né? Eu acho assim, amo Portugal, amo Itália e tal. Eu falei pra você Porto é lindíssimo, mas parece que Veneza é Veneza, né? Não é nem É, Itália, é Veneza. mas sabes que eu, na altura, eu gostei muito de Veneza, mas eu fiquei muito impressionada. Eu não te sei explicar porquê. 10 anos depois, eu não te sei explicar, 10 ou 11 anos, já não me lembro. Não te sei explicar porquê, mas Florença, para mim, ficou muito marcado. Nossa, Florença Muito também. marcado. Eu não sei se até se não era por alguma semelhança do Rio com o Rio do Porto. Havia ali qualquer Sim. coisa que me trazia uma sensação Ah, de Florença casa. é lindíssima. É. E tem uma história também, tem tantas Ó, estão pessoas que falando adoram. de tantas pessoas que adoram conseguir fazer isso cá e sem esse julgamento. Mas é o que eu digo, não tem nada a ver com a Itália. Né? Sim, Podia ser qualquer parte do mundo. O que tem a ver é com nós nos processo. predispormos, né? E estar disposto a. Eu permito-me. Ali foi só um gatilho para eu me permitir mais fácil, mas cada um de nós Sim. pode permitir, enfim, Isso em qualquer chegar. lugar, né? Com certeza, com certeza. Às vezes vem até numa viagem assim simples, saindo de casa, indo para uma praia ou qualquer lugar que você vai lá, se reconecta e você encontra toda essa inspiração, né? Seja bem-vinda, Rosemary, seja bem-vinda, Tatiana. E Patrícia, daí tá, daí você ficou quanto tempo na Itália? eu fiquei cerca de 5 meses, 5, 6 meses, não foi mais do que isso. E daí Porque voltou. depois eu tinha muito essa ânsia de voltar para fazer a faculdade e para, enfim, dar continuidade. Eu percebi que estava na hora realmente de aprender qualquer coisa que tivesse realmente, me fizesse sentido e que desse sentido à vida das outras pessoas. E então escolhi essa formação na área Uhum. da produção cultural. Mas tu estavas há pouco a dizer-me o que é que tinha feito o gatilho, não é? O Porquê eu gás. escolher? Sim, a virada de chave tua. Exatamente. E eu hoje estava a pensar sobre isso e eu acho que não houve um momento que tenha feito a viragem. Ou a esta distância, eu tenho a certeza que houve várias chaves que abriram várias portas, uma atrás da outra, sabes? Que me permitiram chegar aqui. Eu não acho que eu estou aqui do nada, que foi um golpe de sorte, ou que foi devido a uma única escolha Sim, isolada e, sim. sabes, eu tenho a plena consciência de que todo este tempo, inclusive a Itália, inclusive as minhas formações, inclusive toda a minha experiência na área da produção cultural, eu estava-me a Uhum. preparar para chegar aqui. Foi uma Sim, preparação. E sim. ter este olhar, ou esta sensação, esta certeza muito forte, faz-me ter a certeza hoje de que nós estamos sempre a fazer escolhas, Sim. conscientemente ou inconscientemente, seja através dos nossos interesses, dos nossos hábitos, das pessoas com quem nos demos, das crises internas. Eu já estou a falar de uma grande crise interna que eu tive,
mas as crises internas que nós nos permitimos ter para nos Sim, podermos reconstruir. Porque às vezes nós temos um medo tremendo, não é de mudar, é de nos transformarmos, não é? E é de exatamente. lidarmos com isso. E Uhum. essa coisa, essa certeza que eu tenho de que todos os passos que eu dei não foram desvios do meu rumo, sabes? Tudo fazia parte. Quando as pessoas diziam assim, mas será que este é o meu caminho? E se eu for por ali, será que aquele é o meu caminho? Tudo é o teu caminho, não é? Se tu escolhes, faz parte do teu caminho. Ainda que É pareça um importante é ter a atalho. consciência, né? A consciência da escolha, né? Tudo é um caminho. A gente tem milhares de caminhos, mas o que acontece normalmente? A gente tirando do autoconhecimento. Se a gente fosse pessoas que não estavam na parte de mentoria, de coaching ou de autoconhecimento. O que acontece muitas vezes é que a gente opta com um caminho sem a consciência, às vezes por causa dos outros, por causa do julgamento, como você falou antes de você ir para a Itália, que você teve essa experiência de sair do Uhum. teu país e se permitir ser quem você era. Então, a grande diferença é essa, que às vezes você faz escolhas, mas você faz escolhas porque, sei lá, o pai acha uma coisa, a mãe acha uma coisa, o primo acha outra coisa, os amigos, o meio que você vive acha outra coisa. E se você não se desconecta, né, desta forma que você está vivendo, você não consegue ver outras possibilidades. Não é nem que você não queira, às vezes você não consegue, né, porque você está ali dentro de um ambiente, né. E o que eu acho que acontece é que quando a gente vai para o campo de autoconhecimento, mesmo que nem se falou Itália, qualquer outro lugar, mas quando você vai para o autoconhecimento, você se permite a olhar para tudo isso e ser quem você realmente quer ser, né? Sem sair do Completamente. automático, né? E começas a ligar os pontos também, a olhares para trás, mas não do ponto de vista do apego, olhares para trás e para a frente e dizer quem é que eu quero ser a partir de agora? Não é? Não há Sim. nada definido, há inúmeras possibilidades. O que é que eu já fiz, o que é que já me trouxe aqui e o que é que eu preciso, enfim, às vezes desapegar para eu poder chegar a um nível a seguir. Sabes? E muitas Uhum. dessas escolhas que eu sei que fiz, se calhar com um determinado propósito, e hoje eu sei que se calhar não era por aquilo, né? Mas era para eu aprender qualquer coisa para estar aqui. Eu sei que Uhum. eu fiz com uma sensação. Todas as coisas que eu fiz foi com uma sensação de entusiasmo muito forte. E quando eu digo entusiasmo, além de eu ser sagitariana, não é? Que tipo, a aventura para mim já é Já, ótima, já é inata, né? estou sempre a querer fazer assim coisas novas porque me entusiasmo com as coisas, mas não é só um entusiasmo irresponsável. Eu sinto que eu devo fazer escolhas que me entusiasmem porque são escolhas onde eu me sinto mais viva. E se as pessoas se colocarem na sua própria história e analisarem as escolhas mais importantes que fizeram e significativas, muito provavelmente são escolhas em que a pessoa se sentiu mais viva. E quando eu digo sentir mais viva, é sentir-se mais ela própria. Sim. Aquilo que eu sei que de repente surge-me esta oportunidade. Eu consigo sentir-me mais viva nisto? Consigo sentir-me mais eu? Se sim, no caso, eu fui. Quase sempre. Eu tenho a certeza que quase Eu todas acho estas tão lindo escolhas. isso, porque eu, por exemplo, demorei assim alguns anos na minha carreira para poder me permitir a fazer tudo o que eu queria, né? Foi uma caminhada imensa, assim. E escutar um relato que nem o seu, né? Que é uma pessoa que desde lá de nova já se É, desafiou a não, vamos parar, vou lá para outro lugar, vou me conhecer, vou me entender. E já se permitir sempre buscar o caminho, isso é muito lindo, né? Porque é, assim, eu também, obviamente, a gente tem toda uma construção, eu só posso ser eu hoje porque eu fiz toda uma exatamente. trajetória, né? Eu trabalho com startups e a primeira coisa que eu faço com os meus clientes, assim, na construção do negócio é entender se o que ele está criando ali, ou o que ela está criando, faz sentido com o que ela quer para o mundo, né? Com os valores dela e com a essência dela, né? Mas até eu chegar aí, assim, tudo que eu hoje consigo passar para os meus clientes é porque eu passei lá pelo aquele processo de trabalhar em multinacional, abrir várias empresas, sentir ambientes, conhecer pessoas do mundo inteiro, toda essa construção para permitir que fosse hoje. Se eu não tivesse passado por isso, provavelmente eu não conseguiria ser uma mentora como eu sou hoje, de construção de negócios e de pessoas, né? Conseguir juntar duas coisas. Então a gente Com tem que olhar sempre para o nosso passado com gratidão e sempre foram escolhas. Escolhas, talvez, na época que eu achava que não eram tão conscientes, eram inconscientes, como você falou, mas que foram extremamente importantes para a minha trajetória. Assim como você tem, só que as suas decisões foram muito mais conscientes, mais presentes, né? Você veio de uma trajetória mais É, consciente, né? mas eu também te quero dizer, e para as pessoas perceberem, ainda que eu refira as escolhas que eu fiz com mais entusiasmo e aquelas onde eu me senti mais viva, eu também tive que fazer escolhas que vieram de um fundo, como eu te dizia há pouco, de crise.
que é aquele lugar que ninguém quer estar e que toda a gente precisa estar de vez em quando, não é? Que é O uma caos. certa crise, o tal caos, para nós criarmos uma postura diferente e nos reposicionarmos. Sim. E eu queria partilhar aqui contigo que foi um dos grandes momentos de viragem para eu escolher esta nova profissão de hoje, que foi um momento muito específico em que eu estava, eu creio que há 2 anos, a trabalhar nesta tal fundação com um trabalho cultural, mas como eu ainda era muito nova, deram-me um projeto que ninguém queria, sabes assim, chutaram para mim, a ver se ela, como é nova, não sabe, vai ficar ela com isto. E era um daqueles projetos que não tinha orçamento, que era enorme, que estava mal estruturado porque ninguém queria pegar naquilo. Eu tinha 30 pessoas que eu tinha que liderar, que eram voluntárias e que trabalhavam todos os dias sem receber nada. E aquilo realmente para mim foi um choque, porque eu não tinha preparação, não tinha nada a ver com a minha área profissional, que era a tal área que me apaixonava. E eu fiz-me muitas questões, inclusive boas questões do ponto de vista na altura doeram, não é? Porque tu pões em causa muito daquilo em que tu acreditas, crenças pessoais. Portanto, eu acreditava que eu não podia ser líder, que eu não era uma boa líder. E imagina, alguém que não acredita que pode ser líder a liderar 30 pessoas, não corre bem, não é? E eu acreditava que eu era extremamente colaborativa, mas não era líder. Eu acreditava que eu tinha sido uma excelente funcionária até ali, muito eficaz, por não questionar as coisas que me davam. Então ali eu não podia questionar. Se eu queria continuar a ser uma boa profissional, eu não podia questionar. Eu tinha que aceitar todas as funções que me davam e fazê-las com eficácia e bem feitas. Então eu pus uma série de questionamentos a mim própria, enfim, às minhas próprias crenças pessoais. E no meio dessa crise eu voltei a fazer uma coisa que sempre fiz, que foi escrever. Eu sempre escrevi assim, olha, no tempo de Itália eu tenho um diário, até devia trazê-lo aqui. Eu tenho um diário que escrevia todos os dias, de escrita terapêutica, basicamente, o que eu sentia, a forma como eu via Sim, o o mundo. Daily Journal, que a gente chama, né? Que em Exatamente, inglês, exatamente. Daily Journal. Uhum. O que aconteceu nessa altura foi que para além de eu escrever uma questão terapêutica, não é? Enfim, de me conectar com as emoções todas e tentar perceber o que é que eu estava a sentir naquele momento e o que é que eu queria fazer da minha vida. Eu fiz uma coisa diferente, que foi não guardar a escrita para mim e comecei a partilhá-la com outras pessoas. E eu comecei a perceber o impacto que isso tinha nos outros. A minha Uhum. escrita, a minha forma de escrever, aquilo que eu escrevia. E eu partilhei, inclusive, com esse grupo de pessoas que eu estava a liderar. Vou falando aí, o tal livro. Não é o tal livro, mas é perto desse livro. Então comecei a partilhar com esse grupo de voluntários e tornou-se um absoluto sucesso. Às segundas-feiras eu partilhava um texto novo sobre questões emocionais, comportamentais, formas de ver o mundo, enfim. E as pessoas esperavam pela segunda-feira seguinte para receber um texto novo ou usavam aquele texto para abrir uma discussão no grupo e criarem as suas próprias reflexões, e aquilo impactou-me muito do ponto de vista de eu perceber que havia uma habilidade minha, que eu achava que era só uma forma de eu lidar com o que estava a sentir, que eu Uhum. podia transformar numa ferramenta para impactar os outros. E Uhum. aí eu conectei-me com uma parte minha que me voltou a fazer sentir entusiasmada novamente, mais viva, mais eu. Eu percebi, pera, há aqui qualquer coisa, não é? Sim, E você teve a foi, senso de observar, ó, é, aqui tem um caminho. e foi o gatilho. Para mim foi o gatilho para eu perceber E o que que é o seu livro? Conta aí sobre o seu livro. o meu livro, eu não sei O o que é que a tal do Silvia, livro. O eu não sei tal o que do é que a livro. Silvia se veio aqui trazer o tema do livro. O livro, basicamente, é um projeto que eu estou a fazer, no fundo, de recolha de muitos desses textos, não desse tempo, textos posteriores, que eu tenho vindo a desenvolver, sobre educação emocional positiva, sobre Ah, que lindo. comportamentos, enfim, sobre reconexão, sobre espiritualidade, uma série de textos assim de consumo rápido, mas que são de inspiração. Alguns deles são mais poéticos, outros são um bocadinho mais ácidos. A ideia também é promover aquilo que eu costumo dizer. Nós queremos coisas muito prontas, não é? Nós queremos as respostas, que os livros nos tragam as respostas prontas. E esquecemos da importância de fazermos boas perguntas. Reflexão, né? Exatamente. E a ideia destes textos é ajudarem-nos a fazer boas perguntas.
E eu estou nesse processo de juntar material para esse livro. A ideia é que esse livro aconteça este ano. Levantei o véu. Mas vamos ver como é que as coisas acontecem, até porque... Você não publicou o livro ainda, você está escrevendo. Não publiquei, não. Eu Que legal. escrevo conteúdos em que eu já testo o meu material com as pessoas que eu quero testar, né? Com o meu nicho. Agora vai ter que me mostrar alguma coisa. E em princípio ele estará cá fora. Mas é como eu te digo, e tu tens percebido, enfim, eu acho que as pessoas não sabem como é que nós nos conhecemos, mas nós fazemos parte aqui de um grupo de mastermind, né, de alta performance, temos uma mesma mentora. Somos imparáveis. Exatamente. Nome bem de sagitariana, imparável. E um dos meus objetivos para este ano, que eu estou inclusive a trabalhar nesse grupo, tem a ver com esse livro. De qualquer forma, e isto é uma dica para quem também está a iniciar os seus projetos agora, à medida que tu começas a colocar-te em movimento, começam a surgir coisas novas, parcerias novas, propostas novas, lives novas, colegas novas, enfim, amigos novos também. E, em princípio, está a surgir aí também uma proposta muito interessante para mim como profissional e como pessoa, que também vem de uma parceria, assim, com uma amiga que eu conheci há uns 3 ou 4 anos atrás, também num curso de desenvolvimento pessoal. Na altura nós conectamos, mas enfim, ficamos até relativamente distantes de falarmos, mas agora surgiu o momento certo de juntarmos aqui sinergias e em princípio vai surgir também um projeto muito, muito interessante, que eu ainda não posso dizer grande coisa, mas que tem a ver Eu acho que eu sei, mas eu não vou falar para ninguém. Nosso mastermind você já entregou alguma coisinha, mas é segredo. E isso se calhar pode vir a adiar o lançamento do livro, ou o livro ou pode ser simultâneo, né? Porque na verdade faz um pouco de sentido, né? Então eu estou-me a permitir, e nesta permissão há várias coisas que eu até vos posso trazer do ponto de vista de quem está a começar um negócio próprio, a empreender, ou só para quem quiser tomar estas dicas para a sua vida pessoal. Que é, primeiro, deixa-me ver que eu até anotei aqui umas coisinhas que eu pus aqui, peraí. Quais foram as primeiras dificuldades as dificuldades que eu tive quando comecei a lançar o meu projeto pessoal, aqui pessoal profissional na área do coaching. Primeira grande coisa são as nossas crenças. E isto pode parecer a mesma conversa do costume, mas tem muito a ver com crenças que nós temos sobre quem nós somos, o que é que nós somos capazes de fazer e até onde é que nós podemos ir. E quando nós... há um conceito importante que eu gosto de trazer, que é, às vezes o que nos impede, Patrícia, de nós realizarmos as coisas que queremos realizar, inclusive nos nossos negócios, não é quem nós somos, é quem nós acreditamos que não somos. Exatamente. Isso é que muitas vezes nos impede. Porque quando nós dizemos assim, para ti é fácil porque tu és tal pessoa, ou tens aquele conhecimento, ou tens mais recursos financeiros, ou já começaste há mais tempo do que eu. É tudo isto que nós achamos que não temos, que está a bloquear muito do nosso caminho. E eu estou a dizer isto por experiência própria. Eu, no início, eu também me coloquei muitas dessas crenças e dessas questões que eu percebi que me bloqueavam e que eram só bloqueios que estavam aqui. Quando eu realinhei, peraí, o que me interessa é o que eu sou capaz de fazer, o que eu sei fazer e o permitir-me questionar, será que eu não consigo fazer isto? Sabes? Colocar essas questões. E quando eu me coloquei essas questões, eu venci a metade das crenças que naquele momento me estavam a impedir de avançar. Então, você sabe que tem... Pode falar. Não, eu tenho uma cliente que o sonho dela era ser professora, né? E foi bem doida essa história. Ela falava professora, porque eu sou professora, porque eu quero ser professora, e mandava currículo para professora e não dava certo, assim, tipo, ela não estava andando e ela falava assim há anos, eu quero ser professora, eu quero dar aula, eu quero ser professora de universidade. Eu falei assim, então você vai fazer o seguinte, como a gente já trabalha com conhecimento, né, a gente tem as nossas, né, assim, você vai fazer, você te dou uma semana, você vai ter que criar um Instagram dizendo que você é professora.
Mas eu não sou professora, eu ainda não consegui. Eu falei assim, você vai ser, sua tarefa é só essa, criar um Instagram se apresentando como professora da área tal. E uma semana ela criou isso, uma semana depois ela estava contratada como professora. Pra você ver como a nossa crença é muito limitante. Você, por exemplo, está escrevendo um livro, você já se diz escritora. Você não precisa ter Exatamente. 10 livros publicados para dizer que você é uma escritora. Então, acho que isso é muito legal, o poder das palavras e como a gente se posiciona. Poxa, eu sou uma professora. Posso não estar contratada por uma universidade, mas eu sou uma professora, eu já dei aula, eu já ajudei pessoas e tal. Então, isso que eu acho que é uma grande chave, né? E você também, eu acho lindo, você já se posiciona como escritora, você já sabe. Completamente. Eu não tenho um livro publicado, que é diferente. Exatamente, Mas eu já exatamente, escrevo e eu já reconheço a qualidade do material que eu escrevo. exatamente. E é É. isso, né? Quando você acredita em você e você sabe que você é uma escritora, que nem essa minha cliente, sabia que é professora, por que, por que esse peso? Por que esse bloqueio? Mas foi imediato, quando você fala assim, eu sou isso. Aí as pessoas aparecem, as coisas acontecem, né? Essa é uma das dicas também que eu reforço sempre, que é, além de não ter medo de começar, é não ter vergonha de começar pequeno. E às vezes as Exatamente. pessoas têm vergonha de começar pequeno. De dizer, então eu Uhum. agora vou começar um negócio, mas já há tanta gente enorme na minha área, e agora eu vou começar um Instagram com 0 seguidores. E então, né? Começa. O que importa. E não tenhas vergonha de começar pequenino, porque toda a gente em algum momento começou pequenino, não é? Se As tu se pessoas. calhar Aham. tivesses coragem de começar há 2 ou 3 anos atrás, se calhar hoje já não eras tão pequenina assim, não é? E o medo e a vergonha que temos de começar em determinado ponto e de passar pelo processo, não é? Nós queremos logo chegar, e eu tinha muito essa ânsia no início do meu. Às vezes ainda tenho, confesso, mais uma vez, além de sagitariana, eu tenho uma lua em carneiro, portanto, eu tenho uma urgência enorme de realizar coisas. Mas o passar pelos processos, não é? De permitir que as coisas cresçam, que maturem, não é? Dar espaço a que as coisas se desenvolvam, que resultem, também é importante. Não querer de Sim. imediato, então, mas aquela pessoa já está ali. Pois, mas se calhar aquela pessoa, o que tu estás a ver é só o resultado final. Tu não sabes a Uhum. quantidade de vezes e de erros que a pessoa teve que testar mais que uma vez para chegar ao resultado que já está pronto e que parece que foi fácil, não é? Sim, Então, essa permissão de começar pequeno, não ter vergonha de começar pequeno. O que interessa é começar, né? Seja de que ponto sim. for. Dar o passo e começar. Até porque mesmo que você tenha um planejamento, eu agora estou assistindo você é portuguesa, talvez não conheça, mas tem um o Érico Rocha é um cara Uhum. que trabalha com lançamento e marketing digital no Brasil, ele é bem forte nisso. Uhum. E ele estava falando, eu estou fazendo essa semana 6 em 7, eu fico assistindo as aulas dele, porque a gente sempre aprende muita coisa, né? Nessas maratonas. E ele estava falando sobre isso, né? Sobre a questão de você se posicionar e de você começar as coisas e que tudo começa de algum lugar. Mesmo que você tenha o projeto mais perfeito do mundo e você tenha levado 10 anos, 15 anos, 20 anos escrevendo aquilo, quando você vai colocar na prática, você vai errar, você vai ter que refazer a tua rota, você vai ter que refazer, você vai ter que ajustar para cá, ajustar para lá, porque não existe como, mesmo que você faça o plano mais perfeito na sua cabeça, que você acha que é perfeito, quando você vai colocar na prática, sempre vai ter algum aprendizado, sempre vai ter que fazer alguma coisa diferente, sempre você vai ter que pegar uma informação ali. Não existe assim, perfeição da perfeição da perfeição, sempre tem alguns ajustes para fazer. Então, essa crença que as pessoas têm de demorar para começar, por que não? Como é que eu vou começar um Instagram do 0 a 100 seguidores? Porque quem sou eu para falar isso? Tem Uhum. que começar de algum lugar. E mesmo que seu plano seja muito perfeito, você tem estudado 15 anos, se você não começa, Oh, coisas vão Patrícia, acontecer. é o que eu costumo dizer. Desejar não muda nada. Tomar uma Sim, decisão pode mudar tudo. exatamente, Né? exatamente. E além disso, tu estavas a falar e eu estava a pensar aqui numa coisa. Às vezes não é só começar, é o também ter a capacidade. Depois tu tens esse plano lindo e maravilhoso já feito, não é? Às vezes quando tu começas a pôr na prática, tu tens que, ou podes chegar ao ponto de perceber que para tu conseguires desenvolver uma boa ideia, tu tens que desapegar de 20 ou 30 que estavam lá no Uhum. papel.
E para fazer crescer, às vezes é importante nós também nos desapegarmos dessa coisa do conceito, que está muito bonitinho. Quando E do começas a controle, testar, né? e Muito do controle. controle. Super. Então, esse é de facto uma dica que eu acho que também é fundamental. Fundamental. Com certeza. E tinha mais uma coisa para falar que agora até esqueci. Mas Mas assim, queres eu continuo. Eu tenho aqui mais. não, pode continuar, pode continuar. Eu ia só complementar com alguma coisa, mas fugiu a ideia, né? Mas pode continuar aí. Então, deixa-me ver aqui as outras. Ainda tem gente a chegar agora, ainda bem a tempo. Deixa eu ver outras A coisinhas que eu tinha. Selemar, Camila, seja bem-vinda. Outra coisa que eu queria partilhar aqui, que às vezes há pessoas que vêm falar comigo, inclusive é outros mentores, coaches, terapeutas, que vêm partilhar comigo, se identificam de alguma forma, e vêm partilhar comigo e dizer, eu também gostava muito de começar agora um negócio, mas é que eu ainda trabalho o tempo inteiro, ou, enfim, eu tenho filhos, ou, enfim, dizem-me uma série de boas razões, mas que eu entendo que são excelentes desculpas. Com certeza. Porque, na verdade, amigos, eu também comecei a trabalhar 8 horas por dia e o que eu fazia muitas vezes eu acordei às 5 da manhã para escrever, para esse blog que eu tinha logo no início, em que eu precisava que as pessoas lessem, e depois de chegar do trabalho, eu investia em formação, em estudo, nos meus primeiros clientes. Então, essa coisa de que eu tenho filhos, ou tenho um trabalho, ou eu não me posso dedicar a uma paixão, é pura e simplesmente por eu ter medo de começar pequenino, de arriscar e de não estar a tornar aquilo numa urgência. Não é? Quando eu torno aquilo numa Exatamente. necessidade, é tal coisa que se eu me sinto mais viva a fazer isto, eu preciso fazê-lo. Deu por onde der. E eu no início eu também não sabia onde é que isto ia dar, eu só sabia que eu tinha que investir no autoconhecimento, testar as ferramentas comigo e perceber de que forma é que eu podia ensinar os outros a fazer isso também. E foi aprendendo no caminho, né? E foi aprendendo no Caminho a caminho. E fazer às e vezes ainda o caminho estou a muda de aprender. lado, e vai para cá, e vai para lá, e as coisas vão se ajustando, né? Completamente. E há outra coisa, Patrícia, que eu também ouço muitas vezes as pessoas dizendo, quando eu digo assim, o importante não é só o entusiasmo, não é? De sentirmos entusiasmados com uma ideia, nós também precisamos sentir-nos e viver satisfeitos. E há muita gente que me diz assim, não, mas eu preciso de insatisfação. Porque se não for insatisfação, eu não me mobilizo, eu preciso de uma dose de insatisfação para continuar. E eu entendo essa lógica de nós precisamos estar insatisfeitos para querer alguma coisa a mais. Mas a insatisfação só funciona a curto prazo. É como aquela coisa de eu não dormir durante 1 ou 2 semanas para ser muito produtivo. Funciona durante 1, 2 semanas. A partir daí, a longo prazo, não funciona mais. E a insatisfação é a mesma coisa. Então, na alta performance, que é uma das. Inclusive, é a Silvia que está aqui aprendeu isto. Uma das formações e certificações que eu tenho, nós estudamos muito as práticas das pessoas que estão acima da média, não é? Sim. E as pessoas de alta performance entendem que a satisfação é crucial para a nossa vida e para o nosso sucesso, porque nós podemos estar muito satisfeitos com a nossa vida e com quem nós somos e ainda assim queremos crescer e queremos desenvolver-nos. E a longo prazo é muito mais produtivo eu estar feliz, como tu dizias, eu já ser grata pela minha história, pelas coisas que eu alcancei até aqui, ser grata por tudo isto e estar satisfeita com tudo isto e ainda assim querer desenvolver-me e querer crescer mais. Isto da satisfação, ainda na lógica da alta performance, isto serve tanto para empreendedores como para pessoas em geral, para relações, enfim, para a nossa vida em geral. A satisfação é o resumo de 3 palavrinhas-chave: paixão, crescimento e contribuição. Então, se nós aplicamos estas 3 palavras na nossa vida e nos nossos negócios, há uma mobilização. Se eu estou apaixonada pelo que faço e sinto paixão pelo que faço, sinto-me a crescer no que faço, crescendo e a contribuir, então o meu negócio está em desenvolvimento. E a minha vida está em desenvolvimento. Eu sinto-me mais satisfeito e mais motivado. Com certeza. Com certeza, com certeza. Lembrei o que eu ia falar, é que na verdade a lógica das startups, né, elas são justamente isso, elas trazem velocidade para os negócios, né? Então aquele constante aprendizado. Você não pode ficar tendo um plano muito perfeito, tudo bonitinho, você lança o mínimo possível, que é a mesma lógica que a gente está falando aqui, mas
adaptando, né, para a lógica dos negócios das startups. Começar com o mínimo possível, que seja um Instagram lá, que não tenha ninguém, mas eu dou aquele passinho e começo. Na startup, eu começo a lançar o produto mais simples possível, daí eu vou lá aprimorando, daí eu invisto mais, daí eu melhoro, e assim é o ciclo, né? Mas se a gente ficar pensando em, sei lá, quero ser, no caso das empresas, quero ser já uma multinacional, acabei de começar. Não vai dar certo, né? Não vai dar certo. Eu entendo que a pessoa possa ter a visão, não é? Eu quero chegar Sim, ali, sim. mas começar ali é difícil. É quase impossível, né? É E porque o essa questão processo não foi feito. E essa questão da paixão é essa coisa de teu coração bater muito forte. Se teu coração bate muito forte por aquilo e você vai no sentido de crescimento e da contribuição com o outro, que é essa contribuição, de sentir contribuição, as coisas vão, né? Estava aqui a pensar em outra coisa, Patrícia, que é essa questão da paixão faz-me lembrar um ponto que eu também senti no início do meu processo, que foi quando nós sentimos ou achamos que estamos a viver o nosso propósito, nós às vezes esquecemos que o nosso propósito não é para nós, é para os outros. Sim, para servir, né? Viver o nosso propósito é contribuir. E às vezes nós estamos tão obcecados com o nosso propósito, né? com a nossa empresa, com o nosso projetozinho, tão apaixonados por aquilo, que nos esquecemos que aquilo é para servir a outra pessoa. Não é para servir só a nossa sensação de ai que bom que eu sou, que criativo que eu fui, que inteligente e maravilhoso. Não é? A ideia é que o meu propósito sirva ao mundo, não é? Se não servir, não é Não serve propósito. de nada, né? É verdade. É E além verdade. disso, também acontece outra coisa, que é quando nós somos muito apaixonados pelo que fazemos e ainda que queiramos transformar aquilo num trabalho, às vezes esquecemos-nos de efetivamente construir uma estrutura de negócio para suportar uma paixão, né? E que Uhum. seja rentável, que nos pague, né? Para nós Sim. podermos fazer aquilo. Às vezes somos tão apaixonados que queremos fazer aquilo gratuitamente e é um bom Acontece muito sinal. no mundo do coaching, né? Super, é um bom sinal, significa que a pessoa efetivamente está a fazer por gosto, mas não pode ser assim para sempre, porque senão não se torna um negócio, não é? Então, eu Sim. quero viver a minha paixão, mas não me posso esquecer de uma estrutura de negócio e de tornar aquilo rentável para eu ser paga pelo que quero fazer, não é? Até para conseguir ser paga o quanto mais possível para levar o meu propósito ao maior número de pessoas. Então, é para dar Sim, continuidade. E às com vezes a gente certeza. esquece disso, de servir e de construir uma estrutura de negócio para suportar essa paixão também. É, sim, porque você tem que sobreviver, né? Afinal de É, contas, você investe no teu autoconhecimento, você investe nos cursos, você investe em toda essa trajetória para poder contribuir com o outro. Então, você tem que ter essa... é A gente chama retorno. até, na questão do coach, a gente chama da prosperidade até, né? Que se Uhum. você, na verdade, não está tendo retribuição com o que você está contribuindo, você não está sendo exatamente próspero e, na verdade, até tem outras teorias, né? Aí a gente pode falar de Bert Hellinger e várias outras Uhum. coisas, que da equilíbrio entre dar e receber e várias outras coisas, né? Do Então, sistema, assim, não é? do sistema, se você dá pro outro, nem o outro fica confortável de receber algo que ele sabe que não vai receber, não vai absorver tanto, porque não teve tanto valor para ele, não foi aquilo, e nem você vai estar entregando algo, né? Então você fica num desequilíbrio e as coisas não andam, né? É super. Então é isso, tipo assim, só para voltar à minha experiência. No meu processo de transição, eu passei por tudo isso, inclusive eu ainda colaboro com uma instituição ligada à produção cultural, que é uma Uhum, escolha minha para poder fazê-lo. uhum, Mas já não precisando, graças a Deus, de o fazer. Mas eu passei por todo esse processo de poder dedicar-me ao meu trabalho oficial e, paralelamente, ter que estudar, ter que fazer formações, ter que dedicar tempo à minha família, à mim própria, não é? Para não desequilibrar os pratinhos. É difícil, é preciso disciplina, mas é como eu digo, se nós fizermos com a satisfação nas três palavrinhas, não é? Estarmos apaixonados pelo que fazemos, a crescer e a desenvolver-nos e a contribuir, há um certo equilíbrio que tu vais percebendo onde é que tens que dar para depois receber. Exatamente a mesma coisa. uhum. E eu passei por todo esse processo. E há muita gente a passar por todo esse processo. Então, quando nós temos medo de começar com essas desculpas, muitas vezes de não tenho as condições perfeitas, nunca vamos ter as condições perfeitas. Nunca, nunca. Nunca. E por mais que você seja o mais especialista naquela área, naquela tua paixão, você sempre tem alguma coisa a mais para aprender, né?
E não é por isso que você tem que ficar parado, né? Você vai evoluindo e vai Claro, aprendendo com o processo, né? Você vai evoluindo, né? claro. Então é isso. E assim, já pra gente finalizar, antes que o Instagram nos derrube, Sim, força. quais são os seus principais insights? Qual que você quer deixar aí para as pessoas? Como é que você quer se encerrar? E Olha, deixar um recado, alguma coisa aí especial para as pessoas hoje? eu pensei em várias coisas. Uma delas tem a ver com isto de, principalmente até por esta questão que nós estamos a passar agora, este momento de crise, não é? Que nós vivemos estas crises em relacionamentos, na nossa vida pessoal, crises internas, a crise de uma forma geral, tá bem? O caos de Uhum. uma forma geral. Focamos. Quando acontece, além de ser um momento para nós nos reposicionarmos, não é? É sempre uma oportunidade para repensarmos coisas. É muito importante que nós passemos por fases de transição e até no início dos negócios ou fases muito importantes de salto do próprio negócio para não estagnar. É muito importante nós termos presente o nosso sistema de valores, as nossas causas, o que é que nos orienta, porque, por norma, quando surge uma crise, ela é amplificadora do caráter, né? Seja da empresa, seja do líder da De empresa. qualquer coisa. Uhum. Então, se nós não tivermos o nosso sistema de valores presente, inclusive é o sistema de valores do nosso cliente, por exemplo, se não Uhum. tiver presente, quando há um desequilíbrio no sistema, nós Uhum. perdemos ficamos orientados, né? Perdemos a orientação, perdemos a nossa direção e a nossa visão. E ter esse sistema de valores presente ajuda-nos muito a saber onde é que está o nosso chão. Não é? Isto pode chacoalhar tudo, pode vir um tornado, mas eu continuo a saber por onde é que eu me oriento. Então, o sistema de valores é muito importante em qualquer circunstância de crise, seja mundial, como está a acontecer, seja crise mais micro, dentro de um início de uma empresa, um momento de transição. Eu queria deixar essa reflexão. Outra coisa é deixar o alerta ou o simples insight. Nós sermos humildes e responsáveis. Humildes do ponto de vista de nós sabermos que nós não controlamos a vida, a natureza, o universo e precisamos saber qual é o nosso lugar no meio disto. Uhum. Uhum. Sabermos Que ocupar lindo. o nosso lugar. Então, humildes para sabermos ocupar o nosso lugar e responsáveis para sabermos que mesmo no nosso lugar nós podemos Uhum. fazer o nosso melhor e ser o nosso melhor e que ser o nosso melhor impacta sempre positivamente o outro, O a vida todo, né? do Todos outro, somos um. o mundo. Então, é importante este paradoxo que é, eu não estou a controlar nada, né? Eu tenho que ocupar o meu lugar, seja na minha empresa, sabendo a importância do sistema, não é? Eu tenho que ocupar o meu lugar, eu não posso querer fazer o trabalho do outro, eu preciso de delegar, por exemplo, seja no mundo, inclusive, eu não estou a controlar, apesar de nós termos esta ilusão do controlo, não é? Uhum. Não é querendo controlar tudo que nós nos vamos sentir mais seguros. Por isso é que o autoconhecimento e a educação emocional nunca fez tanto sentido. Né? Hoje Uhum. faz tanto sentido por causa disso, porque não é querer controlar o mundo que eu me vou sentir seguro, é dominando os meus recursos internos, não é? É dominando o meu material, o meu conteúdo interno, que eu me vou conseguir adaptar às circunstâncias externas. Isto é, saber ocupar o meu lugarzinho, que é aquilo que eu controlo, é o que está cá dentro, e saber Uhum. que ocupando o meu lugar eu posso fazer o meu melhor em qualquer circunstância. Fazer essa escolha, que é uma coisa que nós estamos a aprender muito, até com a Paula, não é? A questão de nós escolhermos a nossa melhor versão, quem é que nós queremos ser todos os dias, nas nossas interações, quando acordamos, no nosso trabalho. Isto faz a diferença, que é a nossa melhor versão não é uma coisa que vai acontecer no futuro assim, não é? Está a acontecer em Sim. cada escolha que nós Agora, fazemos cada, hoje. cada dia, os alarmezinhos que a gente coloca, né? Exatamente, Quero ser isso, aquilo. Você já olha aquilo ali, eu já dou um passinho a mais para ser quem eu sou, né? Quem eu quero ser, exatamente. quem eu. Então, Então eu tá acho que é bom. importante fazermos esse equilíbrio, sermos humildes perante o mundo, mas não deixarmos de ser responsáveis e de saber que o nosso papel conta, que a nossa escolha tem um impacto e que nós fazemos parte desse sistema e que interagimos com esse sistema. Seja ele qual for, seja o mundo, seja uma empresa, seja a nossa família, seja a nossa vida. Que lindo. Então vou deixar você se despedir aí para a gente encerrar, falar aí. A gente tem mais, acho que 4 minutos. É, olha, Você então eu despedir pra vou, gente.
Eu vou-me despedir. Primeiro, agradecendo. Agora que estamos a fechar, eu agradeço-te o convite, Patrícia. É muito bom estar aqui Agradeço contigo você. e poder também contribuir e trazer pessoas também para o teu lado, que eu sei que fazes um trabalho muito interessante e que também estás em acelerado crescimento. E eu fico muito honrada também por fazer parte agora da tua vida, ser aqui um novo membro da tua vida. E agradecer-te por isso, agradecer também a quem esteve cá connosco, foi deixando aí alguns comentários. Eu vi que foi entrando bastante gente É, aqui do meu lado, que eu conheci entrou, algumas carinhas. entrou E, bastante gente hoje. e deixar-me disponível também para ti, não só, mas também para quem está aqui, quem quiser depois fazer questões ou mandar alguma questão, enfim, algum Algum insight também que insight que tiveram. teve, né? É. Olha, o Então, Pedro muito está a obrigada. dizer, o melhor momento para começar é agora. Pronto. Então Sempre. comecem todos. Agora, no próximo minuto já está fazendo já. É, está a valer. É. Obrigada, querida. Obrigada a você Obrigada. pela oportunidade. Obrigada. A gente conversa. Obrigado muito aí por ter contribuído um pouquinho com a minha Nada, audiência, obrigada por ter se também. disponibilizado aí uma horinha do seu tempo para fazer todos crescerem aqui. Obrigada. Beijo, boa noite. Tchau.